Estamos começando mais um programa, O Poder Musical, aqui pela TV Barueri Live. E hoje já começamos com sons cristalinos que nos ajudam no equilíbrio, a elevar a nossa alma, a expandir a nossa consciência. E foi justamente estes sons que, para mim, foram um divisor de águas. Por isso, eu convidei um casal que tem essa missão, esse propósito, de levar a importância desses sons cristalinos, utilizando esses instrumentos, que são as tigelas de cristal. E eles vão mostrar para vocês quão poderoso pode ser este som no equilíbrio do ser humano. Então, gostaria de chamar aqui Rita e Luiz Pontes. Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz com a presença de vocês, porque eu sei que vocês fazem um trabalho fantástico, um trabalho com propósito, um trabalho de levar todo esse movimento do sound healing através desses sons cristalinos. Rita e Luiz fundaram uma empresa que é chamada Som de Cristal, que foi a primeira empresa a comercializar esses instrumentos, não é isso? Então, olha, fiquem à vontade. Um beijo, né? Luiz. Fiquem à vontade, porque a gente tem muito que conversar, né? Pode se sentar, por favor. Quero saber muita coisa aí, porque eu sou uma apaixonada, como eu falei. Para mim foi um divisor de águas quando eu descobri esses sons, né? Eu que trabalho na música há tantos anos, né? Que sou especialista em musicoterapia, mas quando eu me deparei com os sons das tigelas de cristal, é como se abrisse um portal, de verdade, né? É como se a minha consciência expandisse a tal ponto de sentir tão forte esse propósito que eu tenho de levar a todas as pessoas. E, por isso, aqui eu chamo as pessoas que eu admiro, tá? E que eu sei que fazem um trabalho com muita relevância e com muita excelência na questão sonora, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho como que tudo começou. Como que vocês descobriram essa sonoridade, essas tigelas fantásticas, esses instrumentos, tá? Quem que vai começar? Eu quero também começar agradecendo muito essa oportunidade de estar aqui com você, com vocês todos. É uma alegria sempre minha e para o Lu compartilhar o que a gente ama tanto também. E vou falar então para vocês, porque na verdade nós não vimos as tigelas. Nosso primeiro contato foi o som. Porque nós temos dois amigos muito queridos que moram na Argentina e que vinham mais ou menos uma vez por ano nos visitar. E essa vez, que foi em 2006, nós fomos buscá-los no aeroporto. Eles vinham carregando umas caixas quadradinhas. A gente ainda olhou, né, depois dos abraços e tudo mais. O que é isso? Eles falaram, vocês já vão ver. Aí nós fomos até o hotel, levá-los até o hotel. Eles pediram para a gente entrar no quarto, sentar e fechar os olhos. E aí eles tocaram. Gente, foi para nós também. Fomos totalmente envolvidos por esse som nos nossos corações. Quando a gente abriu os olhos, que eles terminaram de tocar e a gente viu o que era, nós falamos, nossa, a gente também quer. E daí foi uma jornada com eles, indo em lugares em que eles tocaram e a gente ficando cada vez mais apaixonado pelas tigelas. E para terminar esse nosso primeiro contato com as tigelas, um desses passeios foi no solo sagrado, nós levamos eles lá, e eles tocaram as tigelas, e aí eles falaram para a gente, vem tocar. Então, pela primeira vez, eu peguei a tigela da Maria, o nome da nossa amiga, o Luiz pegou a tigela do Daniel Brower, que é o nome do nosso amigo, e nós dois tocamos. Gente, é indescritível. Eu ainda tenho essa sensação até hoje de como foi. Naquele local, que é maravilhoso. Naquele local, olhando a represa. Ah! E foi assim que a gente conheceu
primeiramente pelas tigelas de cristal de quartzo fosca, que muita gente fala que são as tigelas brancas. Aí os outros instrumentos foram vindo na nossa vida, com o nosso caminho, o nosso percorrer. E o que é mais fantástico é, vocês são um casal, né? Isso. E vocês estarem nessa jornada, partilhando dos mesmos objetivos, né? Isso é muito difícil. A gente percebe que é muito difícil. Às vezes, tudo bem, o casal se dá bem, mas cada um tem um propósito. Mas quando junta duas pessoas, né, que têm o mesmo propósito, gente, se potencializa demais, né? Demais, não é, Luiz? Verdade. É uma bênção, né? Esse trabalho que a gente faz em conjunto. Nem sempre é fácil, porque o casal tem que trabalhar suas diferenças também, né? Que é, no fundo, se harmonizar. Então, isso foi uma coisa que a gente já vinha fazendo, mas depois, quando as tigelas chegaram na nossa vida, isso tomou uma outra proporção, né? Porque a gente começou a usar o som para nos ajudar nessa caminhada. Né? Porque às vezes as pessoas olham de fora e pensam, não, mas que casal lindo, é fácil. Né? Não é não, né? Tem muito trabalho aqui. É verdade, com certeza, né? Então, e aí vocês se apaixonaram, né, por esses sons. E aí foi assim, eu queria que vocês contassem, então, como que vocês conseguiram os instrumentos para vocês, né? E depois, porque vocês dão curso também. Isso é muito legal, vocês vão falar sobre isso. Mas como, então, isso não era fácil de encontrar aqui no Brasil? Não tinha ninguém, não tinha, né? Não tinha ninguém. Época. Tinha algumas pessoas que tinham tigelas, que a gente até chegou a conhecer, mas era muito pouco, muito pouco. E não tinha onde comprar. Né, a gente não tinha nenhum lugar que a gente conhecesse e tal. Inclusive, tivemos que nos comunicar com esse amigo que trouxe, para ele nos orientar de como ir atrás das nossas 2 primeiras tigelas. Entendi. Não estava fácil, não. E não foi fácil. Levou quanto tempo até virem as nossas? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Porque depois a gente teve que fazer porque é um instrumento frágil, você não está sem experiência, não sabe se quebra ou não. Enfim, cortando aí uma história longa, deixando ela curta, a gente demorou 1 ano e meio para receber as 2 primeiras, e a primeira coisa que a gente fez foi começar a tocar, né? Porque quando nós falamos com esse nosso amigo, a alegria, chegaram as nossas 2 primeiras. Ele falou assim para a gente, olha, uma coisa que eu sugiro para vocês, toquem o máximo que vocês puderem, mais frequentemente possível, porque aí essa conexão com elas aumenta e vocês vão sentindo o que fazer. E foi o que a gente fez e faz até hoje. Olha, eu vou apresentar vocês, que eu não falei no começo, né? Porque a Rita, por exemplo, deixa eu ver aqui, mas a Rita, você é terapeuta do som e professora de dança, não é isso? Trilha esse caminho há mais de 25 anos. Verdade. Então é dança do ventre e dança cigana, que são danças muito envolventes também, né? No feminino, a questão do feminino exato, mesmo, né? Exato. Inspirou a criação da dança sagrada da alma, abordagem que foca na expressão livre das qualidades internas através do movimento. Olha que bonito. Exatamente. Que bacana. Eu acho que no momento em que existem tantos ritmos e estilos diferentes, maravilhosos. Eu sempre digo isso. Eles também são nossas danças sagradas da alma. Mas você poder deixar o seu corpo se expressar, sem se preocupar com coreografia, qual passo vem depois, e nesse ritmo eu faço isso, não deixa de ser uma escuta do seu corpo. Sim. E ele se expressar junto com a vibração do som. E eu tive isso pela primeira vez com a tigela de cristal de quartzo. Quer dizer, uma expressão livre da sua essência. Exatamente. Não é? Você deixar fluir aquilo que tem ali dentro que está tão preso, né? Na nossa sociedade atual, é isso, né? Para as nossas crianças, é isso. As crianças estão presas, né? Eu, inclusive, gosto de começar falando o seguinte, quando alguém chega para mim e fala assim, eu não sei dançar. Isso é muito comum quando você dá aula de dança, alguém chegar já falando isso. É uma das coisas. Eu olho e falo, tá, você não sabe dançar o quê? Porque a dança sagrada da alma, se você fala, eu não sei dançar flamenco, dá para entender, a pessoa não sabe os passos do flamenco. Eu não sei dançar uma dança do ventre, é a mesma coisa, mas
Dança Sagrada da Alma, você sabe, porque é o movimento que você resolver fazer, que o seu corpo quiser fazer. É só deixar o corpo livre, Exato. né? Então, aí já começa a liberdade. Que bacana. E o Luiz? Vamos falar um pouquinho do Luiz, né? O Luiz é musicoterapeuta, também fez, né, especializado em musicoterapia, terapeuta do som, empresário, escritor, palestrante e apaixonado por música. Bom, todos nós, né? Som e exploração da consciência, isso é muito bom. Veio da área da tecnologia da informação, onde trabalhou por mais de 25 anos. Então, teve uma transição de carreira, com certeza, né, Luiz? Teve. E a minha última empresa, inclusive, aqui em Barueri, né? Olha! Você vê que coisa, em 2012. E foi um movimento muito intenso da minha vida, mas que, nessa época, eu resolvi fazer musicoterapia por causa disso também, né? Por causa dessa transição. As tigelas já estavam na nossa vida e a gente já estava super envolvido com elas. E aí eu falei, agora chegou o momento, né? Chegou o momento de trabalhar com aquilo que eu quero trabalhar mesmo de verdade, porque já não estava fazendo mais sentido o que eu estava fazendo, o meu trabalho. E a partir desse momento eu comecei a trabalhar no nosso projeto, né, que é a Som de Cristal. E aí, logo em seguida, nasceu em 2014, né, que a minha transição de carreira foi em 2012. Aí, em 2014, nasceu a empresa, né, a Som de Cristal. E a partir daí só foi mesmo trabalhar para que a gente pudesse estar onde a gente está hoje, né? Sim. E isso foi depois da experiência com as tigelas? Por exemplo, essa questão do despertar para outra profissão, aquilo que já não se satisfazia tanto, você estava sentindo um outro chamado. Foi depois das tigelas que aconteceu? Como não que é? Exatamente. Tá. Quando a gente se encontrou, eu sempre digo assim, a gente se encontrou para trabalhar, né? A gente é super apaixonado um pelo outro. Desde a nossa primeira conversa, a gente já falava de trabalhar juntos para ajudar as pessoas. Então, já era uma coisa que fazia parte de mim e dele. E, olha, é primeira conversa mesmo, no ato. Quando eu comecei a conversar com ele, a gente já começou a falar e a gente já sentiu. A gente está se encontrando, exato, para trabalhar juntos, para ajudar as pessoas, para ajudar o planeta, tudo. E foi aí que a gente trouxe para o Brasil em 98, porque a gente se conheceu em 96. Entendi. Aí em 98 a gente trouxe para o Brasil um trabalho chamado Cura das Atitudes, que é um trabalho muito lindo, que a gente está retomando agora também, e que preencheu a nossa vida até a chegada das tigelas. Né? Já trazendo essa vontade, ele já falava comigo dessa transição, porque é claro que o que começou nessa primeira conversa foi ganhando cada vez mais força. Ainda mais a gente trabalhando juntos, descobrindo que era delicioso trabalhar juntos, resolvendo os desafios. Com certeza, né? E eu queria assim que vocês falassem um pouco, porque assim, quando a gente fala sound healing, as pessoas realmente elas desconhecem, né? Não fazem ideia, por falar cura através do som, né? Mas o que seria isso, né? As pessoas desconhecem totalmente. E eu queria saber assim a questão do próprio cristal, da história do cristal, né? Se você pudesse falar um pouco dessa história das tigelas, né, de cristal no mundo. Vamos começar pela palavra, né, sound healing, que é uma expressão em inglês, né? E por isso, né, a gente está tão acostumado com expressões em inglês aqui, mas as expressões em inglês são expressões em inglês, nem todo mundo conhece, verdade, né? Então é normal a pessoa não saber o que quer dizer sound healing, né? O que pouca gente sabe é que sound não é só som. Sound é também são, no sentido de saudável. Então, tem uma expressão em inglês chamada sound and well, né? Quer dizer, saudável e bem. Então, sound tem essa conotação de saudável. Certo. E healing vem, as pessoas costumam traduzir por cura, mas, na verdade, é um verbo, né? Curar, to heal, em inglês, H-E-A-L, mas que tem uma outra origem, que é uma outra palavra em inglês, que é holy, W-H-O-L-E. Holy quer dizer todo. Então, sound healing, no fundo, quer dizer o retorno à totalidade, que é como nós nascemos. Que muito mais profundo, então, né? Muito mais profundo. Muito mais profundo. Muito mais profundo. Então, quando se fala assim, terapia do som, aí dá a ideia já de que, isso aqui é uma terapia, então é para fora. Então, eu vou... Aí eu sempre falo, existe o sound healing para fora, que é esse que a gente oferece para as pessoas, mas existe o sound healing para dentro.
Não existe o sound healing para fora sem o sound healing para dentro. Com certeza. Se você não fizer isso, porque a Ri sempre fala uma coisa, quais são as orelhas mais próximas da tigela que você está tocando? As nossas. Então, quando a gente está tocando, e a gente também chama atenção para isso, nós também estamos ouvindo. Nós também estamos passando por tudo Pelo aquilo processo, que né? as tigelas e os instrumentos estão produzindo. É verdade. E É uma busca, não é, Luiz? Uma busca interna, né? sempre, né? Porque hoje a gente está vivendo esse mundo que a gente vive justamente porque existem muitas pessoas buscando fora. Respostas fora, culpando os outros. E a gente busca justamente ferramentas que nos tragam para dentro. Ferramentas simples, que sirvam para qualquer pessoa, que não seja coisas difíceis de entender, coisas Usadas no dia a dia. Acessíveis, né? Que sejam acessíveis. Né? acessíveis. Porque as desculpas estão aí. Não, é muito difícil. As pessoas, elas fogem. Eu acho que elas fogem muito dessa questão, dessa busca. Elas têm uma resistência muito grande, né? Então se torna assim, é o que você falou, vai buscar fora para compensar aquilo que está lá dentro, né? E o som é uma ferramenta mas tão poderosa para fazer com que a gente entre em contato com a gente mesmo e descubra o nosso verdadeiro ser, a nossa verdadeira essência, que a gente assim, tem muitas histórias de que nós somos super ajudados, né, pelo som, pelas tigelas, para os momentos mais difíceis, porque a gente toca para todas as situações, sabe? Para nós, para as outras pessoas, mas a gente está mergulhado. Quando você começa a sentir essa vibração na sua vida, sabe? Então, para responder a sua segunda pergunta do cristal, né? Isso. Porque existe um mistério aí. Existe um mistério. Essa história que a Ria acabou de contar, de como a gente descobriu, foi uma coisa de ver, pim, aí a gente falou, nossa, tem alguma coisa. E é alguma coisa que você não sabe explicar. Você não é uma coisa mental que você diga assim, foi por causa disso, isso, aquilo. Não, é uma coisa que pegou a gente. Não sabe. E até hoje, depois de todos esses anos, várias pessoas chegam com essa mesma coisa. Às vezes, pessoas que sonharam com as tigelas e não sabiam que o negócio existia. Olha. E sonharam com o som, né? Sonham com o som. Né? Estou ouvindo um som que eu sinto que tem conexão com o cristal. Mas não sei exatamente. Exato. Então, tem Exato. algum mistério aí que a gente não sabe. Eu costumo falar que a gente está ainda no beabá, sabe? A gente está muito no comecinho ainda de toda essa história. E compreender com o nosso intelecto tudo isso é muito longe, sabe? Então, a gente tem que usar muito a nossa intuição e o nosso coração, né? O nosso coração. Nosso coração, né? Sem dúvida. Existe todo uma explicação do quartzo, do porquê que o quartzo hoje é importante para a humanidade. Basta dizer o seguinte, sem o quartzo a gente não estaria aqui transmitindo esse programa, por exemplo, pela internet. Esse mundo tecnológico não existiria, né? Não. Porque o quartzo, porque é importante fazer uma diferenciação entre as duas tecnologias. Uma coisa é o quartzo, aquela pedra que todo mundo conhece, né, que você tem na sua casa, aquela pedra branca que tem aquelas pontas, isso é o quartzo. E tem uma outra tecnologia, que é a tecnologia das tigelas de cristal e dos instrumentos de quartzo, que é o vidro de quartzo, que é o quartzo derretido. Né? Então, são duas tecnologias. A primeira tecnologia levou o homem a melhorar a comunicação. Então, por exemplo, infelizmente, na guerra, né, é importante a comunicação, e foi durante a Segunda Guerra que o quartzo deu aquele salto, sabe? Alavancou. Alavancou. Né? E aí, logo depois da Segunda Guerra, começou a miniaturização dos computadores. Porque antigamente era a válvula, depois foi inventado o transistor e logo depois o chip. E eles descobriram, nesse caminho, que o quartzo é o melhor relógio para o chip de computador funcionar. E é assim até hoje. Então, você tem quartzo em todos os equipamentos eletrônicos do planeta. Sim. Esse é um ponto. E o outro ponto é que, num determinado momento do século passado, o homem descobriu que quando ele cozinhava o quartzo, o pó dele, não aquela pedra, Sim. ou aquela pedra transformada em pó, ele criou uma outra tecnologia, que é o vidro de quartzo, que são os instrumentos de quartzo. Então, o vidro de quartzo deu origem aos instrumentos de quartzo. Então, o vidro de quartzo a voz
A gente costuma falar, o vidro de quartzo é a voz do quartzo. Então, as tigelas são a voz do quartzo. O som só é possível com essa tecnologia. Eu tenho que fazer um processo alquímico de transformar o quartzo em vidro de quartzo. Para você ter uma ideia, o vidro de quartzo, hoje, ele é a tecnologia da fibra ótica. Nossa, que curioso, né? Então, aquele tubinho aqui da harpa, aqui, né, que a gente, aquele tubo que é assim, se você deixar ele minúsculo, ele vira a fibra ótica. Né? Olha, eu vou querer ouvir mais, porque assim, nesse programa, realmente, eu quero dar esse espaço para que as pessoas elas possam experimentar, ou seja, ouvir. Claro que, quando vocês fazem essas vivências também online, né? E aí tem que ouvir com fone de ouvido, tudo mais. Mas assim, só essa experiência, para quem está aí, né, em casa, já vai dar uma sensação de querer saber mais. Sabe? Então, esse programa é justamente para isso, para levar essas informações que ainda são desconhecidas da maior parte, né, para a maior parte do público, das pessoas, né, e que elas possam descobrir que existe uma conexão que é só passando pelo processo. Não dá para explicar racionalmente isso. Né? Quando você sente esse som, você capta esse som não só na parte auditiva que a gente fala, né, com os nossos ouvidos, né? Mas a gente sente o corpo todo, né? Em cada célula. Em cada célula, né? Tanto é que a gente faz um trabalho online, que a gente chama de banho sonoro para dormir melhor. Por conta disso, das 10 às 11, porque a pessoa já pode sair e dormir. E as pessoas, a gente costuma falar, olha, se dormir, não tem problema. Porque o som estará indo para todo o seu corpo. Da mesma forma. Interessante, né? Gente, eu vou querer ouvir um pouquinho mais, antes de chamar os comerciais, né? Vocês toquem um pouquinho mais para o nosso público, eles poderem ter essa sensação, embora que um pouquinho só, né? Mas vocês poderiam tocar um pouquinho mais pra gente? Claro, com o maior prazer e se quiserem alegria. até explicar um pouco, né? Falar dos instrumentos, vocês podem também, por favor. Tá bom? Vamos lá, vamos ouvir um pouco desses sons cristalinos. Bom, então essas daqui são as tigelas de cristal de quartzo foscas brancas. Esta aqui e esta aqui. Aí nós temos outros instrumentos aqui também que nós vamos explicar daqui a pouco. Então, essas tigelas são as que são mais conhecidas, são as que têm melhor relação custo-benefício e elas são muito fáceis de tocar. É claro que existe toda uma ciência por trás disso, né? Um conhecimento, mas você toca essa tigela pressionando um bastão contra a parede externa dela aqui, ó. Então você faz esse movimento aqui e produz o som. Ou seja, a tigela de cristal é um instrumento intuitivo. Você pode tocar para trazer o som para a sua vida. É essa a ideia. Então a gente vai tocar um pouquinho para vocês sentirem aqui a força desses instrumentos.
Estamos de volta com o programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri. E hoje recebendo esse casal, é um casal lindo, né? Que estão numa jornada de levar aí os sons cristalinos às pessoas. Eles são fundadores da empresa Som de Cristal, uma empresa pioneira, né, nas tigelas de cristal. E vamos continuar então a entrevista. Vocês já contaram um pouquinho, né, como foi esse contato com esse som, né, o que despertou em vocês, né? Eu também falei um pouquinho sobre o que despertou em mim, que foi um divisor de águas, né? Falamos um pouco sobre a importância, então, né, a história, né, das tigelas. Você comentou um pouquinho, né, no começo, né, falando sobre a importância do quartzo, né, até na indústria aí, né, na tecnologia que a gente tem. E agora eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão mesmo do som, né? Como que o som afeta então as emoções? Como que afeta o nosso corpo? Vamos falar um pouquinho disso especificamente, direcionar, né, para as pessoas até saberem de qual poder. Que poder é esse, meu Deus? Que não é explicado, às vezes não é explicado, principalmente com o som das tigelas, né, de uma forma muito racional, não é? Mas me conta um pouquinho, Luiz, sobre como ele afeta, então, o corpo, a mente, as emoções. Bom, eu vou falar aqui da experiência prática, né, porque, do ponto de vista científico, existe muito pouco estudo que existe ainda com relação aos instrumentos de cristal. A maioria dos estudos que existem, ainda são poucos, está mais ligado às tigelas de metal e a outros instrumentos, mas a gente tem uma experiência prática de mais de 15 anos, né, vendo esse som atuar no nosso próprio corpo, nas nossas próprias emoções, nas nossas próprias... de ver como que acontece, né? Então, o primeiro ponto aí, e que chamou muita atenção logo de cara, foi o relaxamento rápido que elas produzem, né? Quando a gente gira a tigela de cristal, a gente faz um som que é um som conhecido como drone, né? Todo mundo acha que o drone só é aquele drone que voa. Não, existe o drone musical, que é aquela nota que fica sustentada durante um tempo, o que você quiser. Então, o drone já é muito conhecido, né? Principalmente há milênios, pela música indiana, principalmente, né? Que já tem os instrumentos que produzem o drone e tudo mais. E, então, esse drone, ele... facilita muito a gente entrar no estado de relaxamento. E o estado de relaxamento já foi estudado, né? Já foi muito estudado. Existe um livro chamado A Resposta ao Relaxamento, de um médico cardiologista americano, lá da década de 70, que estudou muito o que acontece quando a gente relaxa o corpo. Ah, precisa ser através do som? Não, pode ser através de qualquer outra coisa. Mas quando você toca, você está alinhando o poder do som, da música, o fato de você fazer o movimento também, né? Você está ali trabalhando para que aquele som saia, ou não, você pode estar simplesmente consumindo aquilo, você pode estar simplesmente ouvindo aquilo. Então, o que a gente já viu foi que ele afeta muito rapidamente o nosso estado de relaxamento. Ele coloca muito rápido a pessoa no estado de relaxamento, principalmente o drone. Tanto é que nesse evento que a Rita falou, do banho sonoro para dormir melhor, a gente só toca as tigelas e só faz o drone praticamente, o tempo todo. Porque ele realmente coloca a gente num estado ali, um estado, né, se a gente falar de ondas cerebrais, né, a gente está falando ali de teta, mais ou menos, né, que é um estado já de muito relaxamento. E isso produz inúmeros benefícios, porque hoje a gente tem muito pouco conhecimento para dizer assim, olha, o som, determinada frequência vai fazer determinada coisa em determinado órgão. Esse conhecimento existe, mas ele é usado mais por equipamentos, por coisas que são construídas com essa finalidade, às vezes com ultrassom. Sim. Mas aqui, quando a gente trabalha com instrumento acústico, como é o caso desses que a gente trabalha aqui de cristal, é um pouco diferente, porque a gente não consegue dizer que uma tigela de uma nota tal ou nota tal, ela vai fazer um efeito X ou Y. O que a gente sabe é que ela vai te colocar no estado de relaxamento. E a gente sempre fala o seguinte, a pessoa pergunta, mas que nota eu compro? A que você gostar. Sim. Aqui bater, né? Aqui der uma conexão maior. Porque a gente está trabalhando com a lei da ressonância. Sim. Inclusive, levando em consideração, que a gente também sempre fala, é importante quem toca gostar do som da sua tigela. Porque é ele ou ela que vai ouvir mais. Por exemplo,
quando a gente fazia os nossos atendimentos, enquanto a pessoa passa por 1 hora de atendimento, se a gente faz 5 atendimentos no dia, a gente passa por 5. Com certeza. Então, é importante a pessoa que está comprando, está escolhendo a sua tigela, ela gostar. Às vezes, a gente até fala assim, ó, não vamos ver nota. Sim. Não precisa saber a nota. Toca essas aqui, vai sentindo. Então, começa já, gosta de mais grave, mais agudo. A hora que ela fala, nossa, é essa. Esse som me pegou. Então, essa é a sua tigela. Mas é verdade, né? É verdade. Você, parece que até a tigela te escolhe, né? Quase, isso, né? O cristal te escolhe, né? Isso. É curioso. Por isso que eu falo, não dá para explicar se a pessoa não passar pelo processo. Não dá para essa explicação assim muito lógica, muito racional, realmente não funciona nesse momento, porque ela precisa sentir. É aquela escolha desse coração, dessa essência, né, que fala mais alto. Não é isso? Exatamente. A gente está trabalhando aí com a lei da ressonância, né? Sim. Que é soar com. Então, se aquele som me agradou, ele soou, o meu ser ressoou com aquele som. Então, é aquele som que eu tenho que comprar, a despeito, às vezes, de não é a nota tal que, teoricamente, serviria para tal coisa. Por exemplo, é muito comum, no mundo do yoga, por exemplo, as pessoas fazerem relações de notas com chakras. Sim. Né? Então, tem a de dó, a mais comum, né? Não a única, mas a mais comum de dó, chakra básico, até si, o uma chakra... escalinha alinhando, né, de acordo com o chakra. Mas aí precisaria de 7 tigelas para alinhar os 7 chakras? A gente acredita que não. Sim. A gente acredita que com uma tigela, a tigela que você gosta, você faz esse trabalho, porque pra gente o mais importante no trabalho com som é a intenção. Sim. Existe uma equação, né? Gente, eu vou querer ouvir um pouquinho mais antes de chamar os comerciais.
Estamos de volta com o programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri. E hoje, nossos convidados são Luiz Pontes e Rita Pontes, um casal que tem uma história linda e tem uma jornada, né? Um propósito de vida que é justamente levar, né, a sonoridade cristalina às pessoas. Eles são proprietários, né, eles fundaram a empresa, que é uma empresa pioneira, uma empresa fundada para realmente na venda, né, desses instrumentos, as tigelas de cristal. E eles estão contando um pouquinho da história de tudo, como tudo começou, como que eles foram envolvidos aí por essa sonoridade. Vamos continuar, então, essa entrevista, esse nosso bate-papo, né? Então, Luiz, eu queria que você contasse para o nosso público, né, sobre essa história, então, das tigelas. Como tudo surgiu, né? Mas no mundo. Então, essa história é bem pitoresca, interessante e muito misteriosa também, né? Essas tigelas, elas são usadas na indústria com outra finalidade. Na verdade, elas foram inventadas para essa finalidade. As pessoas que fazem hoje som com as tigelas de cristal nem imaginavam isso, até a década de 80. Essas tigelas nasceram mais ou menos na década de 40, 50, na indústria, com o objetivo de cultivar silício de grau eletrônico, de altíssima pureza. Porque não existe silício suficiente no planeta com essa pureza para se fazer o chip de computador, né? Porque o silício é a matéria-prima do chip de computador. Então, a solução que eles deram foi criar um processo para cultivar o silício como se cultiva uma planta. Então, a partir de uma semente de altíssima pureza que vem da natureza, eles colocam isso dentro de uma panela e colocam fogo embaixo. E aí essa panela, ela vai esquentando, aquele silício de alta pureza vai derretendo e tem uma varetinha que fica no meio e que vai pegando. E no final do processo, que demora aí dias, é um cilindro de 2 metros de altura, de uns 30, 40 centímetros de diâmetro, que vai para a Intel, que vai para as fabricantes de chip, que fazem fatiam e fabricam chips de computador que vai aí nos nossos carros, na televisão, no celular, nos computadores, notebook, todos os equipamentos que têm chips, né? Todos os equipamentos eletrônicos. Então, olha só que interessante. O quartzo está presente nos equipamentos eletrônicos. O silício está presente nos equipamentos eletrônicos. E a tigela faz parte desse processo. Porque, na verdade, a panela que ele citou, onde é colocada essa semente, a vara, que vai a alta temperatura, é a tigela. Olha que curioso. Só que enormes. As nossas são pequenas, essas tigelas, dá para perceber pelo o próprio diâmetro que ele falou, elas são muito grandes. Mas a panela que faz isso são as tigelas, porque elas não contaminam nada do que está dentro a alta temperatura. O cristal não deixa contaminar. Tá vendo como a gente se complementa? Que coisa, né? Olha, com certeza, né? Que casal, né? Também, né? O propósito de vida, né? É uma vida. Vocês são né? Praticamente, né? Com esse propósito. E em casa a gente toca junto também, porque a gente continua tocando todo dia, a gente toca juntos, um toca para o outro, já faz parte do nosso dia a dia. Ritual, né? E aí, um dia, na década de 80, lá no final da década de 80, na Califórnia, ali, Vale do Silício, sim, né? Um ser que... O que a gente sabe, e eu já fui atrás, olha que eu já fui bem atrás disso, um ser chamado Abraham. Quando eu falo ser, é uma pessoa física mesmo, né? Uma pessoa. E não o nome ser dele... de outro planeta, por enquanto. Eu acho que talvez seja. Pode ser. Mas olha o nome, né? Abraham, né? Quer dizer, sim, Abraão, o pai de todo, né? O pai... E aí ele estava meditando, ele usava cristal, pontas de cristal para meditar. Ele estava meditando e ele ouviu um som, começou a ouvir uns sons. E aí ele se perguntou assim, será que existe alguma tigela parecida com aquelas de metal, porque ele conhecia as de metal, feita de cristal? E aí ele começou a pesquisar. E ele encontrou nos depósitos dessas empresas que fazem, ou até hoje em dia, crescer o silício,
encontrou uma tigela toda suja, toda preta, toda usada. Só que aí ele bateu e o som saiu. Aí ele desapareceu, ninguém sabe mais nada dele. A única coisa que a gente sabe é que, a partir daí, esse som começou a povoar o pessoal das terapias alternativas ali da Califórnia. E aí, foi pro mundo. Explodiu, né? Que aí bom. foi pro mundo. Que coisa, foi uma coisa, uma coisa intuída, né? Com certeza, né? Para ele chegar nesse... Pois é, né? A gente... Por isso que... Por isso eu falei que é um mistério, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe, mas tá tudo muito envolto em um mistério, né? Que vai trazendo essas coisas, né? Que... Nossa... E quer ver um fato interessante? Porque a gente pensa assim, puxa, ele estava meditando, ouviu o som, foi atrás. Só que aconteceu uma coisa parecida com uma pessoa amiga nossa. Ela mandou uma mensagem para o Luiz dizendo assim, eu sonhei essa noite com um instrumento de cristal, de sons diferentes, e vocês estão trazendo isso. Nós olhamos um para o outro quando a gente ouviu isso, completamente espantados, porque a gente estava trazendo a harpa, que é o que ela descreveu, olha, mas ninguém sabia. Entendi. E ela sonhou com isso. Eu falei, bom, aconteceu com a gente, né? Olha aí, claro. Um relato, a pessoa sonhou. Então, é muito possível, realmente, essa pessoa ouvir o som e ir atrás e descobrir. Ele foi o elo. É que, às vezes, a gente não dá atenção a esses momentos intuitivos, que são tão importantes, né? Muito. E nos levam, né, em caminhos que você não espera. Então, por isso que a gente tem que estar muito desperto nesse sentido. Tem que ter essa escuta interna, né? Exato. Para conseguir descobrir algumas coisas que vêm através desses momentos intuitivos. Se desafiar. Exatamente. Né? Vem a sensação, vem a intuição, vem o pensamento. Vai provar. Às vezes é uma coisa que vai te fazer tão bem e você está perdendo essa oportunidade. E a gente ouve isso também. Puxa, eu passei perto, que devia ter vindo atrás antes. Por isso a gente não pode se arrepender daquilo que a gente faz, né? Mas daquilo que a gente deixa de fazer. Em coisas tão profundas da gente que o corpo da gente fala, a alma fala, né? E me fala um pouquinho mais agora da questão do som mesmo, né? O que o som pode fazer, né? Trazer de benefício para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, para as nossas emoções. Bom, a gente pode começar pela música, né? A música é uma coisa tão que faz parte de todo mundo, que fala assim, você lembra daquela música lá de trás em que você deu o primeiro beijo, a primeira namorada, e a gente lembra. A gente lembra daquelas músicas. Inclusive, no meu curso de musicoterapia, a professora pediu para eu fazer um trabalho de contar a minha história de vida através das músicas. As músicas. E foi muito impactante esse exercício para mim. Então, a gente sabe que a música afeta o nosso corpo, a nossa mente, como a gente funciona, as nossas emoções. É só ver trilha sonora de filme, né? Com certeza. Todos os compositores, o Hans Zimmer, o John Williams, todo esse pessoal, eles sabem muito bem como fazer as coisas para que a gente mexer com a gente, né? Então, agora, o som, quando você ouve um som desse, que é uma coisa contínua, aí você fala, nossa, mas para aquelas pessoas que estão buscando algo que vai, por exemplo, relaxar, nossa, não tem nada melhor, porque coloca muito rapidamente a pessoa estado, né? No estado de relaxamento. Lógico, você pode brigar com os pensamentos, pode ficar lá brigando, mas se você se entregar, que é o que a gente sempre fala... Se abrir para isso, né? Seguir o som. Deixar de resistir. Exato. O som vai atuando de formas que a gente fala assim, o som é inteligente. Não adianta a gente falar que a gente acha que sabe que o som vai para lá, vai para cá. A gente sabe algumas coisas, mas é incrível como, às vezes, a gente faz os trabalhos e as pessoas relatam que elas conseguiram relaxar tão profundamente que elas foram para a infância, que elas foram para momentos da vida, que foram até, sei lá, quem acredita em vidas passadas foi para a vida passada, ou lembra do sino da catedral, da infância. Então, traz muito essa coisa da emoção e a coisa do relaxamento, né? E é muito interessante observar, porque, assim,
tanto nos nossos atendimentos individuais que a gente fazia, como nesses concertos e tudo que as pessoas deitam, você vai vendo a expressão delas de olhos fechados. Elas começam de um jeito e algumas começam a sorrir. Porque a gente está tocando, a gente está ali olhando, mas às vezes a gente tem pessoas mais próximas, a gente consegue ver. Né? Exato. E quando era atendimento individual, isso ficava mais claro ainda, porque ela começava de um jeito e, de repente, abria um sorriso, relaxava o rosto, terminava de outro jeito e fazia esses relatos. Gente que, nossa... Eu lembro quando a gente foi fazer aquele trabalho numa ONG, uma senhora falou, nossa, eu ouvi, eu me transportei para aquele lugar do trem da cidade que eu cresci. Eu ouvi o trem, eu vi a paisagem, ai, me deu uma sensação tão boa. Aí você vê, então, tem gente que vai participar, né, do processo com a resistência, não acreditando, mas tem muito... E depois tem esse relato, olha, eu não esperava que eu fosse sentir o que eu estou sentindo. Quer dizer, a fisionomia da pessoa muda, porque os músculos ficam relaxados, do corpo todo, né? Principalmente da face, né? Que a pessoa tensa, a pessoa desconfiada, ela tem uma outra afeição. E quando ela relaxa, quando ela se entrega para o momento, para ela, né? Esse autocuidado também, muda tudo. E é isso que eu falo, que às vezes acaba sendo mesmo um divisor de águas na vida de muita gente. Porque é uma ferramenta poderosa justamente para o autocuidado, porque hoje o que a gente precisa é isso, todo mundo está precisando disso. A gente não é exceção, porque Sim. A gente também tem os nossos desafios, você tem os seus desafios, todo mundo tem os seus desafios. O que a gente precisa é de ferramentas certas para poder lidar com esses desafios, ao mesmo tempo em que a gente está se ajudando, a gente também dá a possibilidade que outras pessoas possam se beneficiar disso também, mas que elas possam se empoderar, né? Empoderar a partir do uso do som. Então, você não precisa, e você como professora de música sabe, né, que a ideia de ir para um conservatório, ir para estudar não sei quantos anos, afasta muita gente desiste porque acha que não consegue aprender o instrumento. Ainda mais no mundo atual, que é imediatista. Exato. Né? Então, aí, uma forma de trazer o som para a vida é com instrumentos simples. Né? Não existem só os instrumentos de cristal, existem outros tantos instrumentos aí que você pode tocar de forma intuitiva, mas os instrumentos de cristal você também pode colocar na sua vida, né? E nem que não queira ter os instrumentos, pode consumir esse som também, atendendo a sessões, né, de terapia do som, ou escutando, por exemplo. A gente oferece várias meditações no nosso canal do YouTube. Dessa forma, a pessoa também pode se beneficiar, né? E é importante se abrir para esse som e realmente observar esses pensamentos. Por exemplo, vou fazer relatar a minha própria experiência. Quando a minha primeira tigela chegou, a primeira vez que eu toquei, eu sofria de enxaquecas terríveis. Aquelas que você fica no mínimo um dia no quarto, no mínimo. E passando mal, né? Você esquece, aquele dia foge da sua vida. E a hora que eu toquei, me deu uma dor de cabeça. O primeiro pensamento é claro, né? O que acontece? Eu acho que eu não vou poder tocar essa tigela. Mas logo em seguida, eu senti não. E se ela me ajudar com essa história? Então, eu continuei tocando, não foi 1, 2 vezes, 1 ou 2 dias, eu continuei tocando nessa intenção de me ajudar com essa enxaqueca, que foi a primeira coisa que ela trouxe. Claro. E não é que a tigela curou a minha enxaqueca, mas ela me colocou no centro. Ela me ajudou a procurar o caminho certo, depois de tantos outros, que finalmente fez sentido. Eu descobri o que acontecia, que dava essa enxaqueca. Hoje tirei da minha vida e não tenho mais. Olha que bacana, né? Quer dizer, hoje não, né? Já faz anos que eu tirei. Tá. Porque foi na época da nossa primeira tigela. Aí, o que acontece? A gente começou a tocar para os amigos começaram a gostar, e foi daí que a gente sentiu. A gente falou, não, a gente tem que dar um jeito de trazer essas tigelas para o Brasil, para as pessoas terem essa oportunidade que nós estamos tendo. E foi quando começou todo o nosso caminho. Bacana. E fluiu tão bem, né? Nossa. E fluiu tão bem. Gente, eu vou querer ouvir mais um pouquinho, né? Eu quero dar oportunidade aí do nosso público poder ouvir esses sons cristalinos. Vamos lá? Vamos lá.
Música